Segundo Darwin, todos os seres terrenos estamos em evolução que jamais cessam, sob a pressão da seleção natural e, posteriormente, a especiação entre as espécies. Por que os homens sapiens não se encaixariam nessa concepção? Além das questões sociológicas que estão presentes em outras espécies, não exclusivamente nos hominídeos, o nosso corpo já foi unicelular e agora somos milhares de células, muitas especializadas devido à adaptação ao meio. O que o Espiritismo tem a falar sobre isso, Jorge? Eu agradeço. Bom, nós temos aí duas grandes questões. Uma é o processo de evolução anímica, através do qual uma única célula se diferencia e depois dá origem a corpos metazoários, ou seja, corpos com várias células. Tudo bem. Isso é uma questão. A outra é sobre a questão dos hominídeos e a evolução das espécies. Então, vamos para essa que é sobre a evolução dos seres de uma única célula para múltiplas células. O fenômeno da evolução anímica, ele não se dá num dia nem numa tarde. A mitologia judaica consignou a ideia de que em 6 dias Deus teria criado todos os seres. A ciência não diz isso. A ciência hoje diz que foram mais de 1 bilhão de anos para que nós saíssemos da célula para alcançarmos a condição humana. Essa trajetória que pertence à biologia, não pertence ao domínio da doutrina espírita diretamente, porque a discussão sobre a evolução dos seres é uma matéria que diz respeito à biologia, aos estudos dos biólogos e não necessariamente dos espíritos. Eles possuem estudiosos que já se debruçaram sobre essas questões, nos oferecendo a informação de que essas conquistas que são promovidas a partir das chamadas mutações, que são um processo através do qual as espécies elas vão desenvolvendo características ou degenerativas ou adaptativas ao meio, facilitando com que elas permaneçam ou desapareçam, essa é a doutrina vigente. A doutrina de Darwin ela foi superada em 1900 pela teoria de Hugo de Vries, o chamado mutacionismo. A teoria de Darwin dizia que as espécies elas evoluíam milimetricamente, grão a grão, numa transformação quase que imperceptível de um ser no outro. Só que nunca se conseguia encontrar essa evolução perfeita. Todos os animais que Darwin estudou, eles tinham pequenos saltos, como se existissem nessa grande cadeia que ele imaginava da evolução, alguns elos que estavam perdidos. E esse era um conceito muito usado por Darwin, a ideia dos elos perdidos. Hugo de Vries veio trazer a informação de que a evolução não é num contínuo, ela é aos saltinhos. Um determinado indivíduo que nasce de pais que têm determinada característica, de repente, puf, esse indivíduo nasce com uma característica que seus pais não tinham. Ele traz um gene que é diferente daquilo que os pais... Mas como é que pode? A gente estuda em biologia que o filho é a soma simples dos pais. É, mais ou menos. Porque pode acontecer uma mutação no processo de formação dos indivíduos. E na hora da formação do genoma do filho, alguma modificação no genoma original, dando origem à característica que os pais não possuíam. E aí a ciência materialista diz que isso se dá por causa da influência de material radioativo que a Terra possui, erro na multiplicação celular, que na hora da multiplicação do genoma pode acontecer uma falha, uma quebra do DNA em 2 pontos, aí quando ele cola de cabeça para baixo, ou ele corta um pedaço e cola e esquece aquele pedacinho
e fica perdido, porque não tem o telômero, que é a ponta final do cromossomo, ele se perde. Então, você tem ali mutações do ponto de vista material. A doutrina espírita ela se insere nessa discussão quando a gente lê a obra Evolução em Dois Mundos, aonde vai nos dizer que a evolução não se processa só na Terra, ela se processa na Terra e no mundo espiritual. Os animais evoluem aqui e são trabalhados geneticamente no mundo espiritual, e quando retornam para uma próxima encarnação, trazem uma propensão genômica para a alteração das estruturas do DNA que eles possuem. Então, eu pego, por exemplo, um animal que não tinha uma barbatana e eu desenvolvo essa barbatana no mundo espiritual. Quando esse animal tenta renascer, ele recebe o material genético de seus pais sem barbatana, mas os condicionamentos que ele recebeu no mundo espiritual fazem com que plim, a barbatana surja como uma mutação do genoma, dando origem a um pequenino salto na evolução dos seres. Então, a evolução se dá aos saltos pela mutação. Essas mutações são elaboradas no plano espiritual a partir da manipulação que os benfeitores fazem no material genético dos animais. Todos, sem exceção, estão em processo de evolução, inclusive o ser humano. Todas as espécies estão sendo trabalhadas, aprimoradas no seu mecanismo evolutivo, porque isso é da lei da natureza, tudo progride. Então, respondendo à sua segunda pergunta, como que se dá a transformação de uma célula num ser metazoário? Pelo silencioso trabalho dos milênios. Isso não é feito da noite para o dia. Então, você pega uma célula, junta com outra, e aí é a interferência do perispírito na construção dessa junção de células aparentemente semelhantes que vai começando a acontecer a diferenciação. Isso é a prova da existência de um modelo organizador biológico, um instrumento que altera a estrutura física dos seres para que eles tenham um direcionamento maior. Eu até falei isso outro dia aqui, vou me repetir, mas André Luiz chega a comentar na obra Evolução em Dois Mundos, que se você pegar e tirar células da pele, que são células achatadas e que se encaixam perfeitamente uma na outra, elas vivem assim, como se fosse um piso. Uma encaixa na outra, que encaixa, elas são células chatas, encaixadinhas. Então, se você tirar um pedacinho da pele, colocar num local e der alimento para essas células, com pouco tempo elas começam a perder a conexão entre elas, começam a se afastar, não constitui mais um tecido, se afastam, e cada célula começa a se comportar como se fosse um indivíduo isolado. Ela começa a ter características ameboides. Mas por que isso? Porque o modelo organizador biológico não está mais gerindo aquele conjunto de células e, por esse motivo, elas agora se sentem, cada uma, um indivíduo diferente. Então, você pergunta, como que pode várias células depois se diferenciarem? Pela ação do modelo organizador biológico, o perispírito, que, atuando sobre as células, vai promovendo as suas energias e vai promovendo a diferenciação. Poderia fazer uma pergunta para o ser humano, que recebe uma única célula, que é um ovo, não é? Um espermatozoide que fecunda um óvulo. E dessa única célula, elas vão se dividindo. Eu sou pulmão, sou rim, sou coração, eu vou ser pele. De onde vem isso? Modelo organizador biológico. Alguém, entre aspas, o perispírito, é quem organiza a divisão celular, diferenciando os seres. Sua primeira pergunta, que diz sobre os seres humanos, não encontra respaldo na literatura espírita. O Homo sapiens não tem nada de diferente dos outros seres. Ele evolui igual. Ele não tem, do ponto de vista biológico, nada de diferente. Ele é um animal, como todos os demais, passando pelo natural processo evolutivo que todos os seres passaram, chegando à condição que ele está hoje. Na obra Evolução das Espécies, de Charles Darwin, realmente ele não fala do homem, ele só fala dos animais. Mas se você ler no penúltimo parágrafo da última página, tem um comentário que diz assim: análises semelhantes poderiam ser aplicadas ao homem para verificar
a validade desses conceitos dentro da espécie humana, mas ele não ousa colocar o homem nessa condição, mas ele põe todos os animais dentro desse contexto.